Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos dar graças ao Senhor através das nossas palmas nesta hora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Ele tem sido bom em todo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, Senhor, a Ti, Pai, em minha vida. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você pode cantar pelo que Ele tem feito por ti, aleluia. Pelo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com só justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Declare isso, aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos, Pai, cantamos o Teu cuidado, cantamos as Tuas maravilhas, cantamos as Tuas misericórdias, aleluia, que não tem fim. Pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós nos alegramos nos Teus cuidados, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus, aleluia. Faça essa oração nesta noite.
encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nos dá, Senhor, um coração igualzinho ao teu. Em nome de Jesus, Pai, nos quebranta nesta noite. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho De ser melhor, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. oh Senhor, recebe a nossa adoração, Pai, nesta noite. Recebe esta oração, Pai, em forma de canção. Dá-nos um coração igualzinho ao teu, Senhor, disposto a te obedecer, a cumprir todo o teu querer, toda a tua vontade, Senhor. Tira de nós todo orgulho, toda soberba, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia.
Queremos ser melhores hoje do que fomos ontem. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ser teu amigo, Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus. Manifesta, Senhor, a tua grandeza, Senhor, através, Senhor, da nossa comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, através da nossa comunhão, Senhor amado, com a igreja, Pai. Manifesta, Senhor, a tua grandeza, o teu poder, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora que você possa trazer as suas ofertas, trazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração e continuemos em adoração a Ele, amém? Em nome de Jesus, faça isso através também da adoração ao Senhor. Entregue o seu melhor, entregue aquilo que te custe, em nome de Jesus, e verás aquilo que o Senhor é poderoso para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia. Confia nele, descansa nele. Aleluia. E Ele cuida de ti. Ele cuida de tudo. Glória a Deus. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças
graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó É bom estarmos Deus. aqui reunidos. Amém, irmãos? É bom estar aqui junto com Como você. é bom sempre É bom estar aqui, exaltar podendo adorar a Deus teu como igreja. grande Como você é importante para o reino de Deus. Como você é importante Como é em bom nome de Jesus. render-te graças. Nunca se esqueça disso. O Senhor Como conta é bom contigo. dar-te O Senhor conta contigo, com aleluias. cada um de Como é vocês. bom Em nome de Jesus. união Adore esse Deus te maravilhoso, adorar. igreja do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união Em união, te eu e você, adorar. adorando ao Senhor. Aleluia, é bom demais. Aleluia. 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 Recebe, ó Deus, a nossa adoração. A igreja canta ao Senhor. Aleluia. 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 Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aleluia. 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 Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos,
assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Amém? O tema da mensagem essa noite é ovelhas e bodes. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Nós vamos falar então sobre ovelhas e bodes, porque foi o que o Senhor Jesus disse na sua palavra. Quantos estão esperando a segunda vinda do Senhor? E eu queria dizer para você, esta é uma igreja que vai constantemente lembrar: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, a gente não deveria ter tanta preocupação sabendo que Jesus está voltando, e quando Ele voltar vai enxugar as nossas lágrimas. Todos os problemas irão acabar. Se nós tivéssemos essa consciência sempre, né? Lembrando que aqui é tudo passageiro, temporário, tudo é como um piscar de olhos, a gente viveria mais feliz. Talvez as pessoas são infelizes porque pensam demais nessa vida, esquecendo a vida eterna. E Jesus voltará para nos levar para a vida eterna, aonde nós de fato encontraremos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, de uma maneira incomparável, como nunca sentimos antes. Então, Jesus está voltando, mas Ele disse: quando o Filho do Homem vier, quando Ele voltar, com todos os seus anjos, Ele vai se assentar no seu trono na glória celestial. E todas as nações, todas, Japão, Arábia, Itália, Brasil, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui, nessa noite, uma pregação que talvez possa incomodar, possa de repente até ofender ou magoar alguns de vocês. Mas queria dizer para vocês, um pregador sério, um pregador completo, como eu e o pastor Rafael tentamos ser, claro, com todas as falhas que nós temos, mas um pregador sério, ele sempre vai encorajar você, mas também ele vai despertar a sua consciência. Um pregador sério, ele vai consolar você com a palavra de Deus, mas também ele vai exortar você quando necessário. Porque do contrário, meu irmão, se viver só de encorajamento, nós seremos apenas mais um coach, que está na moda, né? Coach, palestrante motivacional, que vai massagear o seu ego, e todo dia você vai vir e vai sair daqui com o ego bem inflado, sabe? Nas nuvens, não é? Mas um pastor sério, que imita os passos de Jesus, ele não vive só de encorajamento, mas ele encoraja quando necessário. Mas também ele não pode viver só de exortação, porque senão ele será mais um legalista autoritário que acaba sempre deixando você só triste, pesado e cansado. Então, você sabe que uma igreja séria, onde tem pastores sérios, vão sempre mesclar entre encorajamento e exortação. Tem momentos que nós precisamos de exortação, tem momentos que nós precisamos de encorajamento. E essa mensagem eu creio que é uma mensagem que tem mais fundo de exortação, só que sempre, toda mensagem ela acaba tendo também o encorajamento. O evangelho é pregado e isso é suficiente para nos encorajar, para nos dar motivação. Aleluia. Dito isso, meu irmão, eu quero dizer para você, ovelha, eu não sei se você sabe, é um dos poucos, se não o único animal que não tem mecanismo natural de defesa. Eu não estou falando do macho, eu estou falando da fêmea. Porque o macho é o carneiro tem um chifre, e o chifre é o mecanismo natural de defesa que ele tem. A ovelha não tem chifre. E a ovelha, ela é considerada um dos animais, se não o animal mais dócil, mais manso que já existiu. E é um animal que é uma presa fácil de qualquer predador, porque ela não tem
nenhum chifre, ela não tem nenhum mecanismo natural de defesa. Olha que interessante, já o carneiro tem e o bode também tem. Interessante, né? O bode tem aqueles chifres, né? E muitas vezes os chifres ficam enormes. Ovelhas, além de não terem um mecanismo natural de defesa, são animais extremamente dependentes. Quando se perdem, dificilmente vão sobreviver. Será que não é por isso que nós somos comparados à ovelha? Eu e você conseguiria sobreviver sem o nosso pastor, sem o nosso Senhor Jesus de Nazaré? Sem Ele, meus irmãos, estaríamos perdidos. Então nós precisamos todos os dias depender dele, receber a sua orientação, ter ele como guia, porque é ele que nos leva aos pastos verdejantes, é aquele que nos guia mansamente a águas tranquilas, é ele que nos dá alimento, prepara uma mesa farta para nós. Aleluia. Você sabe por que se criava ovelhas nos tempos de Jesus, e até hoje em alguns países se criam ovelhas? Eu confesso que antes de pesquisar sobre isso, eu achava a ovelha um animal meio que, assim, tirando a lã, que hoje também não é tão usada como antes, tirando a lã, eu falo, qual a utilidade, né? Mas, em muitas regiões, lá principalmente no Oriente, eles usam para 4 coisas. A ovelha, ela pode ser usada tanto como lucro ou como forma de subsistência, através do leite, da lã, do couro e da carne. Uma pessoa que cria ovelha, ela tem leite, ela tem lã para fazer roupa e se aquecer no frio, ela tem o couro que serve para muitas coisas e tem a carne da ovelha que eles comem. A gente não tem esse costume, mas muitos povos até hoje têm o costume de comer ovelhas. O bode e a cabra, meu irmão, são chamados, inclusive eu fiquei sabendo que no Nordeste, o bode é chamado de lixeiro do Nordeste, porque diz que o bode, ele come de tudo. Se ele não come, ele pelo menos mastiga. Quem já viu o bode, já criou bode, já presenciou a criação de bode, sabe que o bode, ele mastiga de tudo e ele pode engolir coisas que às vezes nem é alimento. Já a ovelha não. A ovelha, ela gosta de grama, de pasto, e normalmente pastos verdes. Olha aqui mais uma comparação interessante para entendermos, porque a ovelha verdadeira do Senhor, ela não vai se contentar com qualquer alimento, não vai se contentar com qualquer palavra. Quem é a ovelha do Senhor só vai buscar o pasto verde. Aleluia! O primeiro ponto dessa mensagem é as características e o destino das ovelhas. Isaías 53, verso 7. Isaías 53, verso 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então nós podemos ver uma característica das ovelhas, que é a mansidão. Amém? Ovelha é mansa. A ovelha do Senhor, ela tem que ter essa característica, porque é a característica das ovelhas. E Jesus, ele foi comparado, até no momento da sua morte, no momento que ele estava sendo torturado, no momento que estavam batendo nele, e às vezes esse é o momento em que até aqueles que são calmos são revelados, né? No momento que uma pessoa toma um tapa na cara, toma um soco na cara, até quem é calmo, de repente, se estoura. Não aguenta, não resiste. Não é isso? Mas Jesus aguentou calado. Continuou manso, continuou submisso à vontade de Deus. Por mais que ele estava sofrendo tamanha afronta, desonra, zombaria e tamanha tortura como ele sofreu. Mas nós podemos ver então que a ovelha, ela tem como característica a mansidão. Aleluia. Ovelha, meu irmão, é símbolo de justiça. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Ovelha é símbolo de justiça, pureza, mansidão, submissão
e dependência. Amém? Justiça, pureza, mansidão, submissão e dependência. Queria que você acompanhasse comigo o Salmo 23, um salmo muito conhecido. A maioria sabe até de cor. Mas vamos lá. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meu irmão, esse é um salmo que revela o cuidado do Senhor com o seu povo. Aqui na época era apenas o povo de Israel, mas hoje se estende a todo o seu povo, que é a igreja, espalhada no mundo inteiro. É o cuidado que Deus tem pelo seu povo. E é a forma que o seu povo se sente diante do seu pastor. Então, o Senhor é o pastor. E com o pastor, meu irmão, a ovelha não tem falta de nada. Tire o pastor da ovelha e você vai perceber que a ovelha ela não vai conseguir sobreviver sozinha. Como nós falamos aqui no início, eu e você precisamos do nosso pastor, Jesus de Nazaré. Aleluia. Mateus 25, para nós voltarmos ali para o texto base, no contexto, nós vamos entender então, já que nós descobrimos aí a característica de uma ovelha, entendendo que as ovelhas do Senhor devem ter essa mesma característica, vamos entender qual é o destino e qual é o comportamento das ovelhas. Versículo 33, Mateus 25, verso 33 em diante. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aleluia. Então, ovelha é símbolo de justiça, pureza, mansidão, submissão e dependência. E por aqui, lembrando que é nesse contexto que Jesus fala que quando ele voltar vai separar ovelhas de bodes, vai colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Ele diz que os que estiverem à direita, ou seja, as ovelhas, são aqueles que vão entrar na glória e muitas vezes sem saber o porquê, eles vão receber do Senhor as boas-vindas, e o Senhor vai dizer: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E eles vão responder: quando que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso, nunca te vi pessoalmente na terra, como eu posso ter te dado de comer, de beber, de vestir? Quando você fez a qualquer um dos meus menores irmãos, foi a mim que você fez. Então a ovelha do Senhor, ela não hesita em ajudar os irmãos menores do Senhor, os nossos semelhantes. A ovelha verdadeira, a ovelha legítima, o rebanho do pastoreio do Senhor Jesus, sempre tem a mão estendida para ajudar.
sempre olha a necessidade das pessoas e não fica de braços cruzados, não se faz de indiferente, não finge que não está acontecendo nada. É interessante lembrar, cada um de vocês, quando Jesus conta aquela parábola, né, do bom samaritano. Você lembra que na parábola do bom samaritano, o samaritano era considerado uma pessoa má. E nessa mesma parábola tinha um homem que sofreu na mão de ladrões, que antes de ser roubado ele foi espancado. Ele foi espancado e não conseguia nem andar. Ficou largado no chão. Só que a Bíblia diz que passou um sacerdote, mas fingiu que nem viu e continuou a sua caminhada. Depois o sacerdote passou um levita, e que foi indiferente com a dor e com a necessidade daquele homem que estava caído no chão. Só que aí veio um samaritano, que parou, porque todo mundo está ocupado, todo mundo tem o que fazer, mas ele parou a sua ocupação porque acreditou que o mais importante era ajudar aquele homem que estava caído, porque se ele não recebesse ajuda, talvez ele morreria. Ele morreria. Então ele parou, colocou azeite, vinho, enfaixou as suas feridas, cuidou do homem, colocou em cima do seu animal, levou para uma hospedaria, pagou os tratamentos médicos deste homem e disse: se tiver mais algum custo, pode colocar na minha conta. Aí Jesus vira para aqueles que estavam ouvindo a sua parábola e falou: qual foi o próximo? Qual foi o verdadeiro irmão? Em outras palavras, quem foi a ovelha verdadeira? Se o Senhor Jesus disse que quando ele voltar, ele vai dizer para as ovelhas: eu tive fome, você me deu de comer. Então foi o samaritano. O samaritano foi a ovelha, diferente do sacerdote e do levita. Então, meus irmãos, nós temos que parar de acreditar que porque nós temos cara de crente, vestimos roupa de crente, entramos na igreja dos crentes, usamos a Bíblia dos crentes, porque nós cantamos louvores de crente, é que nós somos ovelhas do Senhor. Porque se você fizer tudo isso, mas você não tem a capacidade de estender a tua mão para ajudar o necessitado, você não é ovelha do Senhor. Você está mais para um bode do que para uma ovelha do Senhor. É claro que nós não estamos aqui, sempre temos que lembrar, não estamos aqui pregando salvação pelas obras. Não é pelas boas obras que nós vamos pagar a nossa salvação. Nossa salvação já foi comprada com o sangue do Cordeiro. Amém? Mas quando nós praticamos essas boas obras, nós estamos demonstrando a nossa fé e a nossa obediência ao nosso pastor Jesus. E foi ele que disse: tive fome e você me deu de comer. Quando fizeste a um desses, foi a mim que vocês fizeram. Entra agora na alegria do teu Senhor. Aleluia. Ovelha é símbolo de justiça, pureza, mansidão, submissão e dependência. Então tudo que é coisa certa, tudo que é coisa boa, tudo que é coisa justa, tudo que é coisa honesta, tudo que é coisa verdadeira, é característica de ovelha. Segundo ponto, características e destinos dos bodes. Mateus 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessidade de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Meu irmão, haverá um julgamento. Quando Jesus voltar, haverá um julgamento. E não sou eu, e nenhum pastor que vai julgar quem é ovelha, quem que é bode. Amém? Pode ficar tranquilo.
Eu não sei se pode ficar tão tranquilo. Por quê? É Ele que vai julgar, e Ele sonda e conhece cada coração. Ele sabe o que cada um de nós temos feito desde o nosso nascimento até o dia em que Ele voltar ou o dia em que nós partirmos. Então, meu irmão, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes são chamados de malditos. E é interessante notar nesse texto que os bodes provavelmente estavam dentro da igreja, porque eles vão dizer: não, Senhor, quando que eu ia fazer isso com o Senhor? Nunca que eu ia deixar de dar de comer para o Senhor Jesus, nunca que eu ia fazer isso. Mas ele diz: quando você deixou de fazer aos pequeninos, foi a mim que você deixou. Então a pessoa vai se sentir, vai ser surpreendida muitas vezes. Se é alguém que já não seguia Cristo, não vai ter surpresa nenhuma, né? Mas se tem surpresa é porque provavelmente era alguém que achava que fazia parte da igreja do Senhor, mas na verdade era um bode dentro da igreja. Meu irmão, o bode no contexto bíblico é símbolo de injustiça, rebeldia e pecado. Será que é à toa que no satanismo eles usam o bode como um dos principais símbolos? Será que tem alguma coincidência? Jesus é o cordeiro, o filho do animal mais manso, puro, símbolo de justiça. E lá no satanismo eles usam o bode, que é aquele animal que come qualquer coisa, que não é tão submisso como a ovelha, não é tão manso, que normalmente usa o chifre ali para se defender. Talvez seja uma coincidência, eu acredito que não. Terceiro ponto, meu irmão, é ovelha perdida. Lucas 15, verso 4. Lucas 15, verso 4. Porque talvez você está me ouvindo e fala assim: peraí, eu não sou, talvez, essa ovelha aí modelo, mas também não sou um bode. Mas pode ser que eu e você nos encontremos numa situação de ovelha perdida. Ou encontremos pessoas que vivam nessa situação. Lucas 15, verso 4 diz, nós vamos ler até o verso 7. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O Senhor Jesus está ensinando aqui o valor de uma ovelha que se perdeu. E é interessante, meu irmão, você lembrar exatamente da figura do animal. O animal, a ovelha, quando se perde, de fato, ela precisa que o pastor vá até ela, porque ela não consegue lembrar o caminho de volta. A ovelha é um animal, um dos animais que tem menos condições de enxergar. Ela não consegue enxergar bem, ela não consegue muitas vezes ouvir tão bem. Os seus sentidos, a maioria dos sentidos da ovelha são fracos. Então é um animal frágil e extremamente dependente do seu pastor, do seu guia. E o Senhor Jesus está aqui dizendo para os homens que estavam criticando ele, né, por estar junto com os pecadores. Então ele diz: olha, qual de vocês possuindo 100 ovelhas, uma se perde, qual de vocês que não deixa as 99 e vai atrás daquela que foi perdida? E quando encontra, se alegra, volta alegre, dizendo: encontrei minha ovelha perdida. Assim haverá alegria, festa no céu, por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam se arrepender. Então, meu irmão, o Senhor de fato ama as suas ovelhas. E Ele dá especial atenção àquelas ovelhas que muitas vezes se perdem. São essas ovelhas que muitas vezes nós também devemos dar maior atenção, aquelas que se perdem. Salmo 119, verso 176.
olha o que diz: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Meu irmão, é maravilhoso quando você sabe que pode confiar em alguém extremamente poderoso, em alguém que pode te dar alimento, em alguém que pode te proteger, em alguém que pode te livrar, alguém que pode te guardar. Então, mesmo que você talvez, no decorrer da vida, com uma distração aqui, uma distração ali, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, foi se distanciando, se afastando e de repente se encontra longe de Deus. Como muitas vezes a gente sabe que é a realidade dos cristãos, não tem como negar isso. Não tem como negar. Há muitos cristãos que frequentam igreja, mas estão longe de Deus. Não conseguem orar, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ter intimidade e comunhão com Deus. Muitas vezes se sentem como ovelhas perdidas, e às vezes perdidas dentro do próprio salão da igreja. Meu irmão, é nesse momento que nós temos que falar como o salmista: andei vagando como ovelha perdida, me perdi, Senhor. É o momento de sermos honestos com a gente mesmo e dizer: Senhor, nos perdemos, mas vem em busca dos teus servos, pois não nos esquecemos dos teus mandamentos. É interessante que uma pessoa que já teve um encontro com Cristo e às vezes se desvia, sai mesmo da igreja, para de congregar com a igreja, mesmo no mundo, volta e meia, os mandamentos ficam ali, pesando, martelando na consciência, não é isso? Porque uma vez que você teve uma experiência com Deus, uma vez que você abriu a Bíblia e Deus falou com você, meu irmão, isso vai te perseguir para o resto da sua vida. E isso é bom, isso é maravilhoso, é a oportunidade que você tem de voltar, e o Espírito Santo ele vai sempre te lembrar e te convencer e te incomodar para que você volte. Aleluia. Mas é o momento de nós muitas vezes falarmos: Senhor, vem em busca dos teus servos, pois não nos esquecemos dos teus mandamentos. Ezequiel 34, verso 11, olha o que o Senhor diz. Ezequiel 34, verso 11. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Aleluia. Meu irmão, você pode se alegrar porque você está diante do maior pastor. O maior pastor não é o pastor Rafael, não é o pastor Samuel, é o pastor de Israel, Jesus. Jesus é o teu pastor, e Ele é aquele que te busca, Ele é aquele que vai ao teu encontro, aleluia, e Ele é aquele que nos busca para cuidar de nós. Mas o que nós temos que fazer é, de fato, buscar as características da ovelha. Não podemos ser como ovelhas. Uns tempos atrás eu vi um vídeo que eu achei interessante, eu fiquei observando várias vezes esse vídeo. Acredito que muitos de vocês já viram esse vídeo também, é antigo. É um vídeo engraçado, inclusive, que mostra um pastor, mas não um pastor de igreja, um pastor de animais mesmo, que está no meio de uma estrada assim, e ele está conduzindo ali várias ovelhas, e de repente, uma das ovelhas, que é a maior, ela chega por trás desse pastor e dá uma cabeçada nele. E quando eu vi, eu falei assim, eu estranhei, eu falei: mas a ovelha não é um animal dócil, manso, inofensivo, né? Por que essa ovelha fez isso? Aí eu fiquei olhando, será que uma ovelha é um carneiro? Porque era o maior. E enquanto ela continuava dando cabeçada, acho que deu umas 3 cabeçadas no homem, o homem quase desmaiou de tanta cabeçada que tomou, porque primeiro ele caiu no chão, quando ele estava sentado no chão, a ovelha pegou a distância e deu uma cabeçada na cabeça dele. E é até engraçado, e alguns pastores até pegaram esse vídeo para falar: tá vendo como o pastor sofre, né? Olha o que muitas ovelhas rebeldes fazem, né? Mas é interessante que foi uma que fez isso, e todas as outras passaram para o outro lado da pista e ficaram observando essa ovelha maior. Então, a gente não sabe se era um bode disfarçado, a gente não sabe
se era um carneiro, que é o macho, que é um pouco mais agressivo, né? E às vezes é um pouco dominante, ou se de repente há uma possibilidade, e nós vemos vários textos na Bíblia que mostram isso, sobre a questão das ovelhas que muitas vezes são rebeldes. No próprio Ezequiel 34, procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Meu irmão, então, por mais que a ovelha é um animal dócil e manso em sua grande parte, ainda assim, tem uma no meio de muitas que pode ser uma ovelha rebelde. É interessante que fala a rebelde e forte, porque no contexto ele está falando de ovelhas que não foram apacentadas, não foram cuidadas, não foram alimentadas. E o pouco que receberam muitas vezes, chegou uma ovelha mais esperta, mais forte e comeu tudo e não deixou para as outras. Então, um outro símbolo que nós vemos no rebanho de ovelhas é a unidade. As ovelhas andam sempre juntas. Já reparou? Até quando a gente percebe, né, um pastor, aqueles cachorros, né, aqueles cães, né, que pastoreiam também ovelhas e vão cercando tal, e elas acabam andando sempre juntas e acabam entrando no aprisco juntas, não é isso? Mas pode ser que tenha uma ovelha que queira pular a cerca, tem uma ovelha que queira comer mais do que as outras, tem uma ovelha que quer desobedecer o seu pastor, tem uma ovelha que quer fugir, tem uma ovelha que muitas vezes quer dar cabeçada no seu pastor. Pode acontecer. E todos nós estamos sujeitos a ser assim, a nos rebelar contra o Senhor. O Senhor pede para a gente fazer algo e a gente faz exatamente o contrário do que o Senhor mandou. Então nessa noite é tempo de nós voltarmos ao pastor das nossas almas. Aleluia, meu irmão, fora do aprisco, meu irmão, não há salvação. Fora do aprisco você estará suscetível aos ataques dos lobos. Fora do aprisco, meu irmão, o devorador vai pegar a sua vida. Você precisa entender que você precisa estar em Cristo para estar protegido. Você precisa obedecer à voz do seu pastor, Jesus, para que tenha de fato segurança. Se você nessa noite, meu irmão, se identificou com as características do bode, não tenha vergonha disso. Todos nós já fomos bodes. Todos nós já fomos bodes. Conselho que eu te dou nessa noite: arrependa-se do seu pecado, porque você ainda hoje mesmo pode se tornar uma ovelha do aprisco do Senhor. Basta você se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, e o Senhor fará de você uma ovelha que vai se alimentar nos pastos verdejantes, que vai beber das águas tranquilas, que vai ser protegido, vai ser liberto pelas mãos do seu próprio pastor, Jesus de Nazaré. Eu não sei se talvez você é uma ovelha que se perdeu. Se você se perdeu, volte para Ele, chame pelo seu pastor. O Senhor está de braços abertos para você. Volte para o seu pastor nesta noite, em nome de Jesus. E se você é uma ovelha que talvez seja aquela ovelha um pouco rebelde, um pouco, sabe, eu faço às vezes as coisas certas, mas também eu faço as coisas do meu jeito. Porque se você faz as coisas do seu jeito, se você tem a tendência de ser uma pessoa independente, que não quer depender de ninguém, não quer depender nem de Deus muitas vezes, então, meu irmão, você precisa entender que você não é uma ovelha nos moldes das ovelhas de Cristo, porque independência não é característica de ovelha. Dependa de Deus, meu irmão. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos nos converter ao pastor das nossas almas. Precisamos deixar de ser pessoas amargas, rancorosas e sermos dóceis, inocentes, puros e obedientes. Temos que obedecer de maneira simples, ser uma fé simples como a fé das crianças. Aleluia. Seu pastor
está de braços abertos. Ele se chama Jesus. É Ele que te dá descanso nessa noite. É Ele que te sustenta. É Ele que te ajuda. É Ele que te guia. É Ele que te livra. É Ele que te protege no dia mau. Então não adianta você falar assim: eu consigo sozinho, eu sei resolver. Vai quebrar a cara, meu irmão. Vai quebrar a cara. Então nós precisamos ser humildes ao ponto de reconhecer: eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou conseguir, o meu braço não é tão forte assim. Eu não posso enfrentar Satanás e os demônios na minha força. É somente na força do Senhor. Porque no momento que você, meu irmão, decide seguir a Cristo, eu não sei se você sabe, mas o inferno se levanta contra você. O diabo vai levantar pessoas e situações para tentar te desanimar, para te afastar de Deus. Muitas vezes ele vai criar situações para tirar a sua própria vida. Então você precisa de proteção, você precisa de livramento, você precisa do cajado do Senhor, porque o pastor usava o cajado para isso, para espantar o lobo, espantar o perigo, a ameaça. E as ovelhas dormiam tranquilas quando elas sabiam: eu tenho um pastor que está aqui, me guardando a noite toda. Quando estava com o pastor, elas sabiam: não vai faltar alimento. E Ele vai nos guiar para o melhor lugar, o lugar que tem a melhor grama, o melhor pasto. Ele vai nos guiar. Aleluia. Então confie no Senhor, como uma ovelha confia no seu pastor, mas não a ovelha rebelde. Deixe a rebeldia, meu irmão. Deixe de fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Passe a fazer as coisas da maneira do seu pastor, porque ele sabe o que é melhor para você. O seu pastor enxerga muito mais do que você. Às vezes a ovelha que quer pular a cerca, que quer viver longe do aprisco, ela pensa: existe um mundo lá fora, um mundo de oportunidade. Eu posso muito bem sobreviver sozinho. Eu sei me alimentar, eu sei me proteger. Mas isso é uma grande ilusão. Nós, meus irmãos, no mundo espiritual, sem Deus não somos nada. Não somos nada. Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É do Senhor que vem a doçura, o alimento. É do Senhor que vem, meu irmão, o refrigério, o descanso. Nós vemos isso no Salmo 23. O Salmo já inicia falando isso. Ele me guia às águas tranquilas, de descanso. Então, descanso e alívio verdadeiro é somente com Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Então, não podemos ser bode, não podemos ser uma ovelha perdida e continuar perdida. Há oportunidade de ser encontrado. E não podemos ser também uma ovelha rebelde. Temos que ser a ovelha que fica sempre em conjunto com as outras ovelhas, não fica pensando apenas em si próprio, come da mesma forma que o seu irmão está comendo. Se percebe que o seu irmão não está comendo, então nós temos que estender a nossa mão, porque eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ouvir do Senhor. Quando o dia do Senhor chegar, quando Jesus voltar, e eu repito, Jesus está voltando. Se eu e você partirmos, meu irmão, se eu e você partirmos, eu e você não sabemos o dia da nossa morte. Não sabemos o dia da nossa morte. Essa semana eu fiquei sabendo de uma mulher que estava indo de São José do Rio Preto para Marília, no casamento da própria filha. Eu vi essa reportagem, me impactou. Uma mulher de 43 anos, se eu não me engano, com um enteado de 12 anos. E ela estava andando normalmente com seu carro na pista e um homem decidiu ultrapassar um caminhão no sentido contrário, num lugar onde não poderia, a faixa ali não estava pontilhada para ele não poderia fazer a ultrapassagem, não tinha visão para isso, mas ele foi mesmo assim para ultrapassar o caminhão. E a mulher vindo com um menino de 12 anos no sentido contrário, meu irmão. E ela foi tentar desviar desse homem que estava na contramão, e acabou batendo com tudo no caminhão. Os dois morreram na hora. Uma mulher de 43 com um menino de 12 anos. Ela estava dirigindo da forma certa. Bastou um outro fazer o errado. E sabe o que é o pior? Não sei se é o pior, né? Mas o homem que fez o errado não morreu. Ele conseguiu ainda escapar. Fugiu, mas depois a polícia pegou e está preso. E depois descobriram que ele estava há 3 anos com a carta vencida ainda.
Então, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar pelo julgamento ainda hoje. Ainda hoje, porque nós não sabemos o dia da nossa hora. Então, meu irmão, eu quero ouvir do Senhor. Quando a minha hora chegar, eu quero que o Senhor fale: servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor, porque eu tive fome e você me deu de comer. Você é a ovelha verdadeira. Você é daqueles que eu vou colocar à minha direita. Os bodes estarão à esquerda, você não fará parte deles. É isso que eu quero ouvir. Então eu e você precisamos nos atentar, meus irmãos. Precisamos levar a sério a vida cristã. Vida cristã não é uma vida onde eu vou numa igreja como se fosse um clube, eu assisto uma pregação e depois continuo vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Não, nós temos que procurar a cada dia ser mais parecidos com o nosso pastor. Nós temos que cada dia renunciar à nossa vida, tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir o nosso pastor. Aleluia. Vida cristã é vida séria. Não é para meninos. Não é uma vida para moleque. É vida para pessoas maduras, pessoas que entenderam, tem que ter compromisso, tem que levar a sério. Não é uma vida fácil. Se alguém disse para você que vida cristã é vida fácil, mentiu para você. É uma vida cheia de luta, sim. É uma vida cheia de tribulação, perseguição, calúnia, injustiça, sim. Mas é uma vida cheia de vitória, porque o nosso pastor está do nosso lado, com o seu cajado, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra, ele nos alimenta. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós ouvimos, ó Pai, a Tua voz. Entendemos a figura do pastor com a ovelha. E entendemos que muitas vezes, Senhor, estamos tão longe, Senhor, dessas características. Pureza, mansidão, justiça, bondade. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Somos tão independentes. Queremos muitas vezes resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Oh Senhor, mas nós queremos, ó Pai, mudar nessa noite. Nós queremos, ó Pai, levar a sério, Senhor, a caminhada, a vida cristã. Nós queremos, em nome de Jesus, aceitar, ó Pai, a Tua orientação, aceitar que Tu és o nosso guia, aceitar que Tu sabes o que é melhor para nós. Vem nos guiar, vem nos ajudar. Queremos viver na Tua dependência, Senhor, porque Tu sabes, ó Pai, aonde o pasto é mais verde. Tu sabes, Senhor, o alimento que nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso pastor, e tendo o Senhor como nosso pastor, de fato, nada falta. Quem tem o Senhor como pastor não sente falta de nada, não sente falta de nada, Senhor. Oh Senhor, capacita-nos, Pai, capacita a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que aqueles que ainda, Senhor, se encontram em situação como bodes, que o Senhor possa convencer, despertar, gerar o arrependimento para que venham se converter e serem salvos, para se tornarem ovelhas, Pai. Em nome de Jesus, se existem ovelhas aqui que talvez se perderam no meio do caminho, meu Pai, segura na mão deles nesta hora, Senhor. Segura na mão deles em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, voltar ao aprisco. Se existe, Senhor, ó Pai, ovelhas que talvez estão rebeldes, Senhor, se sentindo independente, quebranta, Senhor, convence do pecado em nome de Jesus. Faz de todos nós que estamos aqui, Senhor, ovelhas. Faz de todos nós ovelhas obedientes, ovelhas dóceis, mansas, submissas, dependentes do Senhor e dependentes uns dos outros, porque o Senhor fez a igreja assim, seres interdependentes, seres que ajudam um ao outro, que servem um ao outro, que dependem uns dos outros. Tira de nós todo orgulho, tira de nós toda altivez, toda arrogância, em nome de Jesus, e nos ajuda, Senhor, a ser mansos, humildes, como as ovelhas, como os cordeirinhos, os filhotes das ovelhas, como o Senhor foi. O Senhor é o nosso exemplo maior, a nossa maior referência.
Ó Senhor, contamos com o Senhor, confiamos no teu braço, confiamos no teu cajado e queremos ser sensíveis à tua voz, assim como as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Queremos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você volte para casa como uma ovelha obediente ao Senhor. Amém. Estamos chegando ao final deste culto. Tem mais algum aviso? Algum recado? Vamos agradecer então, dar a bênção final. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. A tua misericórdia, a tua graça se fez presente mais uma vez. Transforma, cura, liberta, salva, em nome de Jesus. Leva os meus irmãos, Senhor. Leva cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua proteção. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus.